Olá, vídeo novo pro canal. Eu falei que sempre ia fazer vídeo quando Deus me desse uma palavra. E hoje eu quero falar com você que tem problemas com insônia, você que não consegue dormir, você que tem problema com insônia. Agora mesmo é praticamente 3 horas da madrugada, mas eu dormi o dia inteiro, eu não tenho problema com insônia. Mas eu estava falando com meu irmão que tem esse problema, estava até passando com o psicólogo. E então eu quero deixar essa palavra para você que tem problema com insônia, para você que tem problema com ansiedade. Eu vou deixar essa palavra aqui, Deus tocou no meu coração, e é uma palavra que eu gosto muito. Mateus capítulo 8, versículo 20, diz assim, versículo 19: E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, um escriba falando com Jesus, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Então o escriba disse para Jesus: Onde o Senhor for, eu te seguirei. E Jesus respondeu para ele: As raposas têm covis, as aves no céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E um outro discípulo disse: Jesus, permita-me que primeiramente eu vá sepultar meu pai. E Jesus falou para ele: Segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos. Então vamos ver aqui. O primeiro falou: Onde o Senhor foi, eu vou. E Jesus disse: Rapaz, a raposa tem covis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Tem certeza que você quer me seguir? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Olha, as raposas têm onde dormir, tem o cantinho delas, as aves no céu têm ninho, tem o cantinho delas, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Vai me seguir mesmo? E o outro fala assim: Senhor, deixa primeiro sepultar meu pai e depois eu te sigo. Né? Não é que o pai dele tinha morrido, ele quis dizer: deixa primeiro eu viver o restinho de vida que meu pai tem junto com ele e depois que ele morreu eu te sigo. Jesus falou: olha, deixe eles lá e siga-me. Então, o que eu quero destacar aqui é o que Jesus falou. As aves têm um ninho e as raposas têm os covis. Elas não precisam se preocupar. Aí vamos ver aqui, ó. Jesus apazigua a tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos se aproximando o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e ali seguiu-se uma grande bonança. Olha que engraçado. Sabemos que o pai de Jesus, José, era carpinteiro. Então Jesus também era carpinteiro. Jesus entendia de carpintaria. Sabemos também que Jesus passou 40 dias no deserto. Então, de deserto, de carpintaria, essas coisas assim, Jesus entendia. Mas Jesus não era pescador, Jesus não era viajante, Jesus não era barqueiro, Jesus não era marinheiro, Jesus não era nada disso. Ele não estava acostumado com água, mas nem entrar para batizar as pessoas, porque quem batizava era João Batista. Então era para Jesus ficar um pouco com receio, um pouco com medo, era para Jesus ficar meio assim, né? Ao entrar no barco: poxa, eu não estou acostumado com barco, não estou acostumado com água, não estou acostumado com essa agitação da água. Era para Jesus estar preocupado, ele era ser humano igual a nós, ele sentia, né, medo também, fome, sede, ele era um ser humano comum igual a nós, né? E quando o mar começa a ficar revolto e o barco começa a balançar, Jesus estava dormindo. Os caras chegam lá: Jesus, ajuda-nos, porque perecemos. E Jesus fala: Por que temeis? Por que estão com medo, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento. Então, imagino eu, Jesus dormindo, eles chegam lá, acorda Jesus, e Jesus olha assim: Por que temeis, homens de pouca fé? E Jesus vai lá e repreende o vento, repreende a tempestade, e eu creio que eles voltam a dormir. Pronto, está tudo tranquilo agora, vamos dormir? Por quê? Porque Jesus sabia da importância do sono. Jesus sabia que era preciso dormir. Tinha que dormir para no outro dia acordar bem e continuar a jornada. Então, olha que interessante.
O que Jesus ensina aqui? Que não importa onde você esteja, não importa como você esteja, você tem que dormir, você precisa descansar. E o que ele ensina aqui é que na hora de dormir, você não deve levar problema com você. Você não deve levar problema, você não deve levar coisas que te perturbam, né? Você vai deitar, não fica levando problema do trabalho, problema da faculdade, problema da escola, a conta que está atrasada, isso, aquilo. Meu, tem problema? Todo mundo tem problema pelo mundo, vai passar por aflição. Né? Jesus falou, eu passei, vocês vão passar por aflição. Todos têm problema, todo mundo tem um problema diferente. Por exemplo, eu mora eu e meu irmão, eu divido aluguel com meu irmão, eu tenho que me preocupar em pagar aluguel, eu tenho que me preocupar em pagar algumas contas. Eu estou longe das pessoas que eu amo, eu estou longe dos meus pais, eu estou longe das minhas irmãs, eu estou longe da minha namorada, eu estou longe das pessoas que eu amo. Então eu tenho um problema também. Mas na hora de dormir eu durmo, eu simplesmente durmo. E eu imagino o que a pessoa que tem insônia sofre. Precisa tomar um remédio e tudo mais. Só que olha o que Jesus está ensinando, olha que coisa linda. Agora vamos ver aqui, Lucas capítulo 12, fala assim, e disse aos seus discípulos, Lucas capítulo 12, versículo 22, e disse aos seus discípulos, portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covado à sua estatura? Pois, se nem podeis as coisas mínimas, por que estáis ansioso pelas outras? Olha só os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Essa passagem aqui, é como se Jesus estivesse dando uma fumada em alguém, sabe? Estivesse dando uma... Calma aí que eu vou te pegar agora, sabe? Dando uma fumada mesmo, repreendendo alguém. Porque, olha o que ele fala. Ei, vocês, não estejam apreensivos pela vida, com o que há de comer ou o que há de vestir. A vida é mais importante que o sustento. O corpo é mais importante que as vestes. Olha só os pássaros. Não semeiam, não cegam, nem têm despensa nem celeiros. E mesmo assim, Deus os alimenta. Qual vale mais? Vocês ou as aves? Qual é mais estimado por Deus? Vocês ou as aves? Qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um covado à sua estatura? Qual de nós podemos acrescentar, aumentar a nossa estatura, o nosso tamanho? Se não podeis, olha, se você não pode com as coisas mínimas, por que está ansioso pelas outras? Se você não tem condição, não pode fazer uma coisa pequena, por que está preocupado com as outras? Aí Jesus fala, veja só os lírios, como eles crescem. Não trabalham, não fiam, ou seja, não trabalham para se sustentar, não tomam fiado. E Jesus fala, e ainda digo, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E se Deus assim veste a erva, os lírios do campo, que hoje está no campo, está lá no jardim, e amanhã é lançada no forno, dirá a vós, homens de pequena fé. Então você está entendendo? Aqui Jesus está falando que Deus cuida da gente. Se Ele está cuidando da ave, se Ele está cuidando do lírio que está no campo, Ele cuida da gente. Aí o versículo 29 diz assim, não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e nem
andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitas delas. Buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então olha que legal, né? Fala, não se preocupa com o que é a vez de comer ou o que é a vez de beber, não andeis inquieto. Pois se aqueles, aí fala, se aqueles que não são batizados, aqueles que não são batizados que se preocupam com essas coisas, aqueles que não têm Deus que se preocupam com essas coisas. Agora, nós que temos Deus, nós não devemos nos preocupar com essas coisas, a gente tem que confiar. Não estou dizendo aqui que a gente não tem que trabalhar, a gente não tem que buscar o nosso sustento. Estou dizendo que a gente tem que confiar em Deus. A gente tem que. Então olha o que ele falou lá. Para seguir ele, tem que ter coragem, né? Porque os animais têm os seus cantinhos, mas nós às vezes não temos. Então nós dependemos totalmente de Deus. Aí ele vai falar aqui, não vos preocupeis com isso, com aquilo. Deus cuida de vocês, né? Tem uma passagem que Jesus fala, basta cada dia o seu mal, né? Ou seja, vamos viver um dia de cada vez. Aí aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, fala assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de vós. E lá em Provérbios capítulo 12, versículo 25, deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 12, versículo 25, diz assim, a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Então olha só, o que a ansiedade faz com o ser humano? A ansiedade ela deixa o ser humano aflito, desesperado, agoniado, afoito, sem saber o que fazer. Tira o sono, tira a paz, estressa, irrita, faz a gente se irritar com a companheira, com o companheiro, com o amigo de trabalho, com o amigo da faculdade, com a namorada, com o namorado, com a esposa, entendeu? Então, basta cada dia o seu mal, vamos com calma, tranquilos, confiante em Deus. Todo mundo tem problema. Você ficar ansioso, querendo resolver esse problema agora, hoje, não vai adiantar, vai piorar a coisa. Então você tem que ter calma. Todo problema vai ser resolvido. Vai se resolver. Um dia tem que se resolver. Entendeu? Então você tem que viver um dia de cada vez. Na paz, na moral, tranquilo, igual Jesus. Estava lá no barco, tranquilo, na boa. Tranquilo, porque ele sabe que Deus cuida. Você tem que confiar em Deus. A partir do momento que você confia em Deus, você passa a ter mais paz. E é tudo. A vida, a sobrevivência, é uma questão de sabedoria. Não é nem sabedoria, era coisa que era para a gente ter conosco, só que a gente se corrompe com o mundo e nós não temos. Por exemplo, se você é um cara, uma pessoa que você se alimenta bem, eu não estou falando de ser fitness, não é isso. Se você é uma pessoa que se alimenta bem, você toma um café da manhã, você almoça, você janta, você bebe água direitinho, você está sempre bem hidratado, você se alimenta bem. Se você é um cara que faz um exercício, faz uma caminhada, uma pedalada, joga uma bola, pratica um esporte, você está cuidando de você está cuidando do seu corpo. E pensa comigo, quando você chega numa casa bagunçada, imagina uma casa bagunçada, uma casa revirada, de ponta cabeça, roupa espalhada para todo lado, toalha, louça suja, tudo bagunçado. Eu, particularmente, não consigo ficar numa casa assim. Me dá agonia, eu não consigo, entendeu? Agora, quando você está numa casa, que ela está limpinha, extremamente organizada, tudo certinho, dá uma sensação de paz, não é verdade? Então é a mesma coisa com a gente. Deus é um Deus extremamente organizado, extremamente limpo. Deus não habita em porquice. Ah, mas por que você está falando isso? Veja bem, quando Deus mandou construir o tabernáculo, foi tudo muito bem desenhado, tudo muito bem estrategicamente desenhado. Deus deu uma planta, Deus desenhou.
Olha, vai ter o altar de sacrifício, no altar vai ter a grelha para escorrer a gordura, vai ter o garfo para espetar e para virar o animal que está sendo sacrificado, vai ter a pá para retirar as cinzas, depois do altar de sacrifício vai ter a pia de bronze para lavar as mãos, depois vai ter lá o altar de incenso, que é só para o incenso, vai ter o candelabro com as velas para iluminar o lugar, vai ter a mesa para pôr os pães, então tudo muito bem organizado, certo? O templo de Salomão também foi desenhado e muito bem organizado. Então, Deus é um Deus organizado. Agora eu quero falar da organização do templo. Então, eu tenho que cuidar da minha imagem, do meu físico e do meu corpo. Então, eu tenho que estar com a imagem boa, né? Uma aparência agradável, a barba feita ou pelo menos alinhada, o cabelo arrumadinho, certo? Bem vestido. Isso vai me fazer bem, com as unhas limpas, cortadas, tudo bonitinho, limpinho, cheiroso. E eu tenho que cuidar do meu órgão, dos meus órgãos, do meu corpo. Tenho que cuidar, tomar e me hidratar, cuidar dos meus rins, cuidar do meu fígado, cuidar do meu coração, cuidar do meu pulmão. Agora você imagina, você pega um cara que não cuida da aparência, está totalmente zoado, é um cara que não liga para cuidar da saúde, o cara não... Por exemplo, o meu pai, ele tem diabetes, ele não cuida do diabetes. Meu pai era fortinho, está emagrecendo, está ficando magro. É estranho olhar, e eu olho para meu pai e falo, poxa, mudou muito. Porque não cuida. Então, se você cuida, você está sempre bem. Se você está sempre bem, sempre disposto, o seu humor é outro, o seu pensamento é outro, o seu modo de ver as coisas são outro. Então, o que eu te digo, além da palavra de Deus, começa a cuidar de você mesmo. Começa a praticar um exercício, fazer uma caminhada, uma pedalada, pega um dia que você está à toa, vai para o trampo a pé, vai caminhando, vai embora caminhando, fazendo uma caminhada, caminhando, não andando, uma pedalada, sabe? Cuida de você. A partir do momento que você começa a cuidar de você, você começa a se amar. E a partir do momento que você se ama, as coisas começam a melhorar. Você começa a mudar, sabe? Isso envolve muita coisa, tanto na parte espiritual, você cuidar do templo espiritual, tanto na parte física, você cuidar do seu templo físico, da sua imagem. Isso melhora em tudo, em relação a tudo. Se você tem uma namorada, ela vai se agradar. Se você tem uma esposa, ela vai se agradar. Se você não tem, você vai conseguir arrumar, entendeu? Porque muda o seu humor, muda o seu físico, muda a sua imagem. É melhor até para o emprego, para a sua profissão, para o seu trabalho. Muda tudo, entendeu? Muda o seu humor, muda o seu emocional, o seu psicológico. Você passa a ter paz com você mesmo, porque a guerra que a gente enfrenta é com a gente mesmo. Então você melhora com você mesmo. E quando você melhora, você passa a se amar e você melhora com você mesmo, você passa a melhorar as coisas na sua volta. É automático isso. Isso é automático, entendeu? Então é isso que eu tenho para falar para você. Muda, é hora de mudar. Muda a sua vida, muda o teu jeito, muda os teus hábitos. Você não precisa sofrer, você não precisa se trancafiar nesse seu problema. As coisas se resolvem com o tempo. É necessário paciência, é necessário crer, acreditar em Deus e lançar a Deus toda a tua ansiedade, todo o teu problema, que Deus cuida de você. Deus cuida de você. Amém? É essa a mensagem que eu tinha para passar para você.